Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que todos vocês estejam bem, estejam passando bem, estejam em paz. Com essa pandemia, com esse processo todo de isolamento, fica difícil para a gente parte de relacionamentos, né? E eu vou falar exatamente sobre isso, sobre relacionamentos. A gente tem escutado tanta coisa, a gente tem ouvido tantas coisas a respeito de relacionamentos bons, relacionamentos ruins, relacionamentos que se deterioram por causa dessa pandemia, relacionamentos que começam, talvez sejam menos que a gente escuta, mas também existem, acontece, porque a proximidade tem proporcionado isso, tem proporcionado tanto a parte ruim quanto a parte boa do relacionamento. E se existe uma coisa para nós, seres humanos, que é difícil, que é muito difícil, é nos relacionarmos entre nós mesmos, a gente se relacionar entre nós. Algumas pessoas até se declaram especialistas, né, em relacionamentos interpessoais. Mas a verdade não é bem assim. A verdade é que os relacionamentos humanos, eles foram deteriorados pelo mal. O mal deteriorou os relacionamentos humanos, a forma como as pessoas se relacionam. E isso foi há muitos séculos atrás, isso não aconteceu agora. Não foi a pandemia que trouxe isso. Tá? Começou com a deterioração do relacionamento do homem com Deus. Né? E no mesmo instante aconteceu a deterioração do relacionamento entre a mulher e o homem. Se você quer ler um pouco mais a respeito disso, leia Gênesis 3, tá? Também há muitos séculos atrás foi provida, né, a solução, foi dada a solução para a restauração desses relacionamentos entre os homens e do homem com Deus. Mas por que eu estou falando de relacionamento entre os homens e entre o homem e Deus? Porque muitas vezes, né, é difícil, não é fácil entender o sacrifício de Jesus. Não é fácil entender que o sacrifício de Jesus é restaurador, não só do relacionamento do homem com Deus, mas do relacionamento dos homens entre si. Isso mesmo. Relacionamentos entre pais e filhos são restaurados quando Jesus está presente. Relacionamentos entre marido e esposas são restaurados também quando Deus está presente. Relacionamentos entre nações são restaurados, ou seja, tudo se restaura debaixo do poder de Deus. É impossível que uma nação lance guerra contra outra nação se Jesus for o Salvador dessas nações. Vocês já entraram em vários locais e viram Jesus é o Senhor dessa cidade, Jesus é o Senhor. Se Jesus é o Senhor, as coisas têm que correr de acordo com a vontade dele e não de acordo com a vontade dos homens. Os relacionamentos ocorrem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Jesus ensinou. É impossível, sabe, que o marido e a mulher não se relacionem bem quando Jesus é o cabeça do casal. É impossível isso. Se Jesus for o cabeça do casal, o relacionamento não se deteriorará.
E pais e filhos também, o relacionamento não vai sofrer atrito, não vai sofrer conflito quando Jesus estiver governando a mente deles. Ou seja, Jesus é a resposta para esses relacionamentos. Sabe por quê? Quer ver uma coisa? Leia lá em João 3,16. Eu já li isso várias vezes, você nem precisa ir lá, eu vou ler novamente. Que diz assim, porque, e todo mundo sabe isso de cor, diz assim, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A resposta também foi dada por Jesus, lá em Marcos 12:33. Ele diz assim: devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a esses 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Bem claro, né? Você não precisa ficar oferecendo sacrifício, fazendo isso, fazendo aquilo. Não. Faça o que ele pediu, faça o que ele ordenou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ainda lá em 1 João 5,3 diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Você acha que é difícil? Ah, mas não é fácil. Ah, mas não é fácil fazer isso. Ah, claro que não é fácil. Não é fácil porque você não quer obedecer a Deus. Você quer que Deus obedeça a tua vontade, o teu desejo. Né? Você quer que todos obedeçam a tua vontade e o teu desejo. Aí não é fácil mesmo. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Para você, nunca vai ser fácil. 1 João 4,20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Sendo assim, como podem acontecer conflitos de relacionamento entre homens e entre o homem e Deus? Pode falar, né? É muito simples. A gente esquece a vontade de Deus para as nossas vidas e de quem é Jesus. Isso mesmo. Amnésia chama ele. Esse problema é quando não há alguma coisa pior. Mas você se esquece. Não é que você não sabe. Você sabe qual é a vontade. Não é que você nunca soube, não é que você não estudou, não é que você não conhece. É claro que você já estudou, é claro que você já leu, é claro que você já sabe. Mas é mais fácil você se esquecer, é mais fácil pais e filhos se esquecerem, é mais fácil marido e mulher esquecer, é mais fácil nações se esquecerem e se lançarem em conflitos. Para quê? Para mostrar que um pode mais do que o outro. E se você esqueceu quem é Jesus, né? A gente vai fazer um refresh aqui, a gente vai dar uma rememorizada em quem é Jesus. Porque essa dúvida, ela não deveria existir. Claro que não. Nem por um segundo. Mas ela existe. Ela é verdadeira, ela existe sim. E ela existia também entre todos os que viram Jesus pessoalmente, até mesmo entre aqueles que esperavam sua vinda. E ainda pior, entre aqueles que seguiam Jesus, seus apóstolos. Eu vou ler 2 passagens que definem com muita clareza quem é Jesus. Mateus 16, a partir do versículo 15, diz assim: mas vós, continuou ele, Jesus, né? Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. E em João
32 diz assim, é a respeito do batismo de Jesus. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Isso é João Batista falando. Ainda em João 20:31 diz assim, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui eles estão falando dos milagres de Jesus. Então está dizendo assim, os milagres que foram registrados, né, foram registrados para que você creia que Jesus é o Cristo. Mas ele fez muito mais milagres do que esse pouquinho, né, que foi registrado. Muito mais, muito mais. 1 João 2:22 diz assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Lucas 22:67 diz assim, se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu, se vou-lo disser, não acreditareis. Parece que não fica nenhuma dúvida, né, a respeito de quem é Jesus, ou seja, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo em forma de homem. Se você tem dúvidas ou se você esquece isso de vez em quando, procura ajuda, porque isso não está certo. Não é? É melhor não esquecer essas coisas. Essas coisas precisam estar sempre muito claras. Todo dia, todo momento. E agir de acordo com aquilo que ele pede, com aquilo que ele manda. E por que Jesus veio? Por que Jesus veio? Talvez a forma mais simplista, a forma mais rude, mais simples de responder é porque foi a vontade de Deus. Mas isso só não é o suficiente. Preciso entender um pouquinho mais a respeito da vinda de Jesus. Que ele é o Cristo, o Filho de Deus, a gente já sabe. Mas desde o pecado original, desde a desobediência do homem no paraíso. Se você quer ler de novo, eu te digo, leia lá em Gênesis 3:6. A vinda de Jesus foi prometida. Gênesis 3, do 14 até 16. Ela foi prometida por Deus. Jesus, ele veio para limpar, exterminar, acabar com o pecado, vencer definitivamente a serpente, que é o diabo, né? Ao fazer isso, ou seja, limpando o pecado, ele, por vontade de Deus, restaura o relacionamento entre o homem e Deus. Ele abre as portas do paraíso para o homem se encontrar com Deus, se reencontrar com Deus novamente. Desde que o homem aceite o sacrifício de Jesus e seja batizado e haja de acordo com a vontade de Deus. Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas, limpar, exterminar o pecado, exterminar o mal. Aquele que aceita Jesus, aquele que segue Jesus, tem seus relacionamentos restaurados. Não pode ter quebra nos relacionamentos. Em Atos 2:38 diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 8:36 diz assim, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar,
onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Aqui é o eunuco falando para Filipe, quando o eunuco estava na carruagem, lendo, e o Espírito mandou que Filipe fosse lá para ensinar a ele. Ensinou e ele diz: eu entendi, agora está aqui, ó, achamos água. Por que eu não posso ser batizado? E ele foi batizado. Em Atos 10, 47 diz assim: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Nós declaramos Jesus como nosso único Salvador. E só Jesus, e somente Jesus, foi capaz de vencer o mal, completa e integralmente. Somente Jesus recebeu e tem o poder de nos reconciliar com o Pai. Somente Jesus, ninguém mais pode interceder por nós junto ao Pai. Não existe nenhum ser humano, vivo ou morto, que possa nos reconciliar, restaurar nosso relacionamento com Deus. Somente Jesus, que morreu por nós, venceu a morte e ressuscitou, Ele é quem tem esse poder. Se você quer restaurar seus relacionamentos com amigos, com filho, com esposa, com marido, com pais, com pai, com mãe, não importa qual seja o relacionamento. Está estragado, está abalado, está rompido, está corroído, não importa como ele esteja. Você quer restaurar? Deixe Jesus comandar a tua vida. Deixe que Jesus diga para você o que fazer, quando fazer e como fazer. Só tem esse jeito. Você precisa confessar os seus pecados para Deus e restaurar seu relacionamento com Jesus. Enquanto você não restaurar o seu relacionamento com Jesus, os outros relacionamentos terão problema, correrão um sério risco. A probabilidade de conflito nesses relacionamentos é gigantesco. Restaure o seu relacionamento com Jesus e todos os outros ficarão restaurados, restabelecidos. Tudo voltará ao normal. Enquanto isso não acontecer, meu irmão, enquanto isso não acontece, eu sinto muito, mas você não viverá uma vida plena. Enquanto você não voltar a Jesus, você não vai viver uma vida plena. Relacionamentos podem ser estragados, rompidos, deteriorados, como eu já falei, em função, sabe do quê? De imposições de desejos. É isso que estraga, corrói, corrompe, deteriora relacionamentos. A imposição do meu desejo sobre o teu desejo. Quando os desejos humanos se sobrepõem ao amor ao próximo, o relacionamento está no caminho do fracasso. Pensa nisso. Pensa bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu já falei isso aqui e repito. A falta de amor próprio é o maior destruidor de relacionamentos. Amor próprio começa com a obediência a Deus. Sem isso, é orgulho e não amor próprio. Isso mesmo. Quando
não existe obediência à vontade de Deus, sabe? Não é amor próprio, é orgulho. E orgulho não é amor próprio. Um está numa ponta, o outro está na outra. Um aqui, outro aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pensa nisso. Sabe, orgulhosos não amam ninguém. Nem a si mesmo, nem ao próximo e nem a Deus. Eles só amam a eles mesmos. É triste, mas é a realidade. Infelizmente é a realidade. Quanto mais a gente busca no nosso dia a dia, quanto mais a gente vai atrás da vontade de Deus, quanto mais a gente procura encher os nossos corações, a nossa mente com a vontade de Deus, com o amor a Deus, as coisas vão se ajustando, vão se encaixando e os relacionamentos, parece que a coisa vai ficando mais fácil, as pecinhas, essa pecinha daqui, essa pecinha daqui, essa daqui, as coisas vão se ajeitando. Não é que não tem problema, não é uma questão de, não tem problema. Não, sempre vai acontecer problema, sempre vai acontecer uma ou outra divergência. Mas são coisas tão insignificantes que elas não chegam a ponto de estragar, de corroer, de corromper, de danificar o relacionamento. Porque são coisas do dia a dia, são coisas que você não dá importância a isso. E se você não dá importância a isso, ela não tem capacidade de estragar o relacionamento. Ela não se sobrepõe ao amor próprio, ela não se sobrepõe à vontade de Deus no teu coração, na tua mente. Amém? Que o amor de Deus encha o coração de cada um, encha os nossos corações e que Ele seja capaz de jogar fora todo orgulho, toda mágoa, que nós possamos ser inteligentes o suficiente para buscarmos restabelecer, restaurar todos os relacionamentos quebrados e que isso seja feito sempre através de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor dele por nós. Amém? Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Jesus não voltar antes. Fiquem com Deus.